Iniciando então o nosso estudo do O Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Esse é o capítulo 1 dos Espíritos, item número 8, Anjos e Demônios, a partir da questão número 128. Bom dia, Andréa. Bom, isso aqui então é o último item do capítulo 1. Em seguida nós vamos para o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Então esse daqui, a partir do capítulo 2, já é para nós assim um estudo mais prático, porque ele vai tratar de temas relacionados aqui com a nossa vida de um modo geral, não apenas com as crenças, mas com as experiências que a gente vai vivendo, a reencarnação, a ideia do materialismo, o retorno do espírito, a vida espiritual, falando sobre a morte, enfim, já é então uma parte mais prática para nós. Mas nós vamos estudar hoje então o último item, Anjos e Demônios. Antes de começarmos, a gente tem que lembrar sempre que, de um modo geral, esse tema ele acaba sendo tratado como uma questão de misticismo ou de mitologia, de fantasias para muitos, mas para a grande maioria isso é uma realidade. Por mais que nós, espíritas, apesar dos estudos que nós desenvolvemos para compreender um pouquinho sobre a natureza de todos os seres, separando Deus, que é a inteligência suprema, e depois nós então vamos para todas as demais criaturas, entendendo que todos eles, então, todos os seres foram criados simples e ignorantes, evoluíram através de muitas encarnações e tudo mais. Então, para nós, quando se fala em anjos e demônios, nós rapidamente visualizamos os anjos como sendo os espíritos elevados, os espíritos puros, na verdade, e os demônios como aqueles espíritos ainda presos nos caminhos da inferioridade, do egoísmo, da ignorância. Então, como nós vemos assim, então dá a impressão de que todo mundo já compreendeu que os anjos e os demônios, assim como também o céu e o inferno, não passam de crenças que com o tempo elas vão se dissolvendo, vão se diluindo. Mas nós vemos uma situação bastante diferente na realidade. Esses elementos, esses 4 elementos, céu, inferno, anjos e demônios, fazem parte de dogmas de religiões tradicionais, tanto aqui do mundo ocidental, como também lá no Oriente Médio, quando nós vemos, por exemplo, o judaísmo, vemos também o islamismo, que levam a sério essas ideias. Então, por isso, a gente tem que estudar com cuidado, com atenção, com muita seriedade e responsabilidade, porque isso faz parte da crença da esmagadora maioria das pessoas. E aí nós vamos perguntar assim, mas o que o Espiritismo tem a ver com isso? Já que isso é uma crença de outras religiões que não tem nada a ver conosco. Quando nós falamos em religiões, nós temos que lembrar naqueles que seguem as religiões. São pessoas que vivem suas vidas acreditando que elas são conduzidas a partir desses dogmas, e isso pode gerar muito sofrimento. E para outros, acaba também criando ali algumas alegrias, muitas delas alegrias que são ilusórias, mas muito sofrimento também, tirando as pessoas ali da sua responsabilidade sobre os eventos que acontecem na sua vida e tudo mais, e acabam dificultando cada vez mais a sua evolução. Então a doutrina espírita ela não foi feita para os espíritas, ela foi feita na verdade para esclarecer o mundo, para esclarecer todos os seres. E se nós alimentamos ali crenças que nos distanciam dessas verdades, significa que as fantasias que nós então cultivamos servem de elementos importantes que atrasam a nossa evolução. Por isso nós temos que tratar com cuidado para nos esclarecer cada vez mais, até mesmo entender do porquê que nós não acreditamos. Porque não basta apenas nós reforçarmos a ideia de que alguma coisa não existe. É importante nós termos um entendimento para saber exatamente por que essa convicção para nós se formou assim com tanta solidez.
Né? Exato, Tico e Teco, né? A doutrina dos espíritos, como a gente lembra sempre, os espíritos vieram trazer para nós, então a ideia que se tem, quando nós nos fechamos dentro desse nosso entendimento limitado, nós pensamos assim, não, eu estou então na doutrina espírita e eu estou salvo. E aqueles que não estão ainda, então eles vão ter que aprender com sofrimento e vão se esclarecer. Não é esse o propósito. A doutrina espírita é uma doutrina amorosa que veio sensibilizar todas as pessoas, sem entrar em confronto, sem agredir, sem disputar de uma forma quase que violenta, como nós vemos hoje, esse espaço que existe no coração das pessoas. Mas vamos lá então. Então, anjos e demônios, questão número 128. Inicialmente, bom dia, André. Inicialmente, nós temos aqui, só para a gente poder entender, já que essa ideia ela faz parte das bases da principal religião que nós temos aqui no nosso mundo ocidental, que é o catolicismo, e foi dele, né, foi a partir dali, da interpretação que ele trouxe, né, tendo como vertentes as igrejas evangélicas e tudo mais, né, que acabaram ali tendo se separando, né, a partir daquela reforma religiosa. Então o catecismo católico ele se torna uma base importante para todas essas religiões. E como eu falei para vocês, muito mais do que falar do que uma religião prega, é importante lembrar, né, do que as pessoas de fato acreditam. Então quando nós vamos no catecismo, eu estou aqui no site do Vaticano, vatican.va, onde nós temos aqui um compêndio que fala sobre o catecismo, nós temos aqui numa questão, são várias perguntas que são feitas, né, e depois aqui as respostas também são apresentadas. Então, na questão número 59, né, da seção O Céu e a Terra, o que é que Deus criou? Pergunta aqui. A resposta, a Sagrada Escritura diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Passagem lá do livro Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A Igreja, na sua profissão de fé, proclama que Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, de todos os seres espirituais e materiais, isto é, dos anjos e do mundo visível, e em particular do homem. Número 60. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas puramente espirituais, incorpóreas, invisíveis e imortais, seres pessoais dotados de inteligência e de vontade. Estes, contemplando incessantemente a Deus face a face, glorificando-no, servem-no e são os seus mensageiros no cumprimento da missão de salvação em prol de todos os homens. Como é que os anjos estão presentes na vida da Igreja? Questão número 61. A Igreja une-se aos anjos para adorar a Deus, invoca sua assistência e celebra liturgicamente a memória de alguns. Então, passagem aqui de São Basílio Magno: cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. Então aqui começa, né, nesse ponto a ideia romântica, né, de um ser alado, de um ser luminoso, com aquela aparência, né, característica dos anjos, expressando tanta beleza e tanta pureza, né? E aí então também colocando, né, ao lado de cada um de nós uma dessas entidades que são puramente materiais, foram criadas então à parte, tanto que no item 63 é colocado aqui para nós, né, qual é o lugar do homem na criação. O homem é o vértice da criação visível, pois é criado à imagem e semelhança de Deus. Depois nós temos aqui também, deixa eu ver. Tá, então aqui, primeiro, aquilo que é invisível, aquilo que é imaterial e aquilo que é material. No caso que a gente está vendo aqui, então, os anjos são seres espirituais, puramente espirituais, incorpóreos, né? Invisíveis e imortais. Essa então é a definição de anjos que nós temos aqui. Da mesma forma, avançando um pouquinho mais aqui agora no item número 73, na seção A Queda. Como se compreende a realidade do pecado? O pecado está presente na história do homem,
Tal realidade só se esclarece plenamente à luz da revelação divina e, sobretudo, à luz do Cristo Salvador universal, que fez superabundar a graça de onde abundou o pecado. Depois nós temos aqui no 74. O que é a queda dos anjos? Com essa expressão indica-se que Satanás e outros demônios de que falam a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja, de anjos criados bons por Deus, se transformaram em maus, porque mediante a opção livre e irrevogável recusaram Deus e o seu reino, dando assim origem ao inferno. Procuram associar o homem à sua rebelião contra Deus, mas Deus afirma em Cristo a sua vitória segura sobre o maligno. Então essa também é uma expressão bastante utilizada, né? Então daqui depois, né, tem todos os demais dogmas da Igreja, né, aquilo que é ensinado dentro do seu catecismo. Então nós vemos assim que quando se fala sobre os anjos que estão no céu e o Satanás, que é o diabo, que é a mesma denominação, que se encontra com os seus demônios no inferno, isso faz parte da realidade da vida de bilhões de pessoas. E por isso que nós temos que pensar, não basta apenas nós nos reservarmos dentro da nossa crença, dizendo que nós não temos preocupação nenhuma, porque nós vamos para o mundo espiritual convictos e certos da realidade, de toda a verdade, e deixando para trás todos aqueles que interpretam o mundo espiritual dessa forma. Nós lembramos que a doutrina espírita, quando ela foi publicada, ou melhor, quando ela foi trazida para nós aqui pelos espíritos, né, e os seus ensinamentos publicados por Kardec, naquela época, ele não veio para poder falar com os espíritas. Esse que é o ponto importante, porque hoje nós pegamos já o caminho percorrido, nós pegamos assim o trem já, né, num trecho avançado da viagem, e dá a impressão de que esse trem sempre esteve, né, trafegando naquele trilho sem ter uma origem. Então hoje nós dizemos assim, olha, quem quer ser espírita, que embarque nesse trem. Só que nós lembramos que no início essa doutrina veio para poder chamar a atenção das pessoas para essa nova realidade. Então todos aqueles que estavam aprendendo, tanto que Kardec, né, a gente lembra que ele teve que enfrentar muitas resistências, tanto da parte das instituições religiosas, como das instituições filosófico-científicas, né, que eram mais céticas, que eram ali, vamos dizer assim, materialistas. Ele teve que enfrentar, né, essa oposição dessas escolas, trazendo para nós uma nova visão. Então ele veio dizer para as pessoas, olha, aquilo que vocês acreditam deve ser revisto para uma nova realidade, porque esses são novos ensinamentos que chegam para nós, trazendo uma nova interpretação daquilo que durante tanto tempo, durante séculos, foi ali parte da crença das pessoas. Então quando nós dizemos assim, não, eu sou espírita, não tenho problema, quem quiser acreditar em outra coisa, a doutrina espírita não tem nada com isso. Tem sim. Tem, porque no princípio, quando ela chegou, ela veio sensibilizar o coração das pessoas, de todas as pessoas, independente de suas crenças. Então quando nós falamos nesses elementos dogmáticos, anjos, demônios, céu e inferno, nós estamos falando, na verdade, de ensinamentos que o esclarecimento sobre esses dogmas, né, são ensinamentos que vão transformar o entendimento das pessoas diante dessa realidade que existe do mundo espiritual e a respeito, inclusive, de nós mesmos. Falando sobre o entendimento que nós temos sobre a proteção e a inspiração que nós recebemos do mundo espiritual, a origem de todos os males e de todos os nossos sofrimentos. Com esse novo entendimento, nós mudamos completamente esse nosso entendimento. O Tico até colocou, né, quando nos acostumamos com essa linguagem bíblica, as dificuldades diminuem e vem muita luz, depende de cada um. E exatamente, né, a luz que a doutrina espírita traz vem exatamente fazer com que nós tenhamos uma fé raciocinada. Esse é o ponto fundamental. E como eu tinha falado para vocês, essa é uma opinião que eu tenho, o grande legado que Kardec deixou não foram os seus ensinamentos. Foi o método que ele utilizou para chegar nesses ensinamentos, porque esses ensinamentos, a partir desse método, nós também chegaríamos à mesma conclusão.
Agora, se nós simplesmente aceitamos aquilo que ele trouxe, ou que os espíritos trouxeram, sem que nós façamos a nossa parte em termos de raciocínio, de debate, de discussão, de análise, nós simplesmente aceitaremos esses ensinamentos como se fossem dogmas semelhantes a esses que são tão tradicionais. Então, na verdade, assim, nós estamos aprendendo a analisar essas questões, sem a ideia da blasfêmia, sem a ideia do pecado, sem a ideia do medo, porque esses elementos, né, acabam limitando as pessoas a fazerem uma avaliação mais racional, mais realista dessa parte do mundo espiritual e das leis também que regem nossas vidas. Nós estamos então deixando de viver esse automatismo em que forças fora de nós controlam nossas vidas, tirando de nós a nossa responsabilidade. Porque se existe a maldade do mundo, é porque o diabo faz isso com as pessoas. E nós não pensamos na responsabilidade das próprias pessoas. Então vamos lá. Por isso eu falei para vocês da importância que nós temos para tratarmos desse assunto. Deixa eu fechar aqui. Tá. Já vimos então aqui, né, no catecismo, né? Não sabe o que acontece, Tico e Teco? Você colocou, né, sem certos dogmas estaríamos perdidos, né? A gente lembra que tudo é uma questão de evolução. Então, no início, a gente lembra que esses primeiros ensinamentos vieram quase como uma obrigatoriedade para as pessoas acreditarem. Inclusive, até mesmo o medo, né, a imposição dessas crenças a partir do medo, fez parte desse processo. Então, as pessoas diziam, eu não sei porque eu tenho que acreditar. Mas eu não sei porque eu tenho que acreditar, mas eu tenho que acreditar. E eu vou acreditar. Então, durante muito tempo, a nossa mente foi dominada por esses dogmas, por essas imposições, para que a própria humanidade pudesse amadurecer e fazer depois as suas próprias avaliações. Porque, do contrário, nós ficaríamos completamente desorientados. Então, se para muitos a imposição religiosa que aconteceu durante esses tantos séculos foi algo negativo, é porque não conseguiam imaginar como seria o nosso mundo se nós não tivéssemos essas diretrizes. É igual nós falarmos assim, no passado as famílias, né, os pais obrigavam os filhos a fazer tal coisa e hoje os filhos têm mais liberdade. Aí nós podemos dizer assim, será que nós temos maturidade para lidar com essa liberdade? Para entendermos a realidade do mundo espiritual, a morte, a perda, sem termos ali um suporte, ainda que seja um suporte baseado em dogmas e imposições? Se nós fizermos uma avaliação cuidadosa, nós perceberemos que seria muito mais perturbador do que organizado como foi no passado, apesar dos equívocos que foram provocados pelas instituições e pelo próprio homem também. Mas o conjunto de crenças que foram elaborados, né, por tantas culturas, fazia exatamente com que o homem se aproximasse cada vez mais da sua realidade espiritual, cada uma pelo seu próprio caminho. Hoje nós estamos então chegando nessa parte de maturidade, deixando para trás aquelas interpretações que poderiam ser vistas como fantasiosas e começamos então a entrar nessa parte mais racional. Só que para chegarmos nessa parte racional, nós dependíamos inicialmente daquela base que vinha como uma imposição. Então tudo vem no seu devido tempo, passando por processos de amadurecimento. Não adianta a gente imaginar no passado uma sociedade formada por espíritos como nós que éramos antigamente, e ainda somos um pouco hoje, mas muito mais no passado, né? Espíritos ainda presos na fieira da ignorância, ainda limitados, né, nas suas fantasias, nas suas crenças e tudo mais. Havia necessidade de nós então seguirmos aquele caminho sendo conduzidos por aquelas ideias que foram, não tenhamos dúvida disso, foram trazidas pelos espíritos para que a gente pudesse formar esse entendimento dessa realidade espiritual, ainda que seja um entendimento, ou ainda que fosse um entendimento bastante fantasioso, para chegarmos hoje e termos essa liberdade de dizermos, hoje eu sei que é diferente. E fala com uma arrogância, como se ele não tivesse no passado vivenciado essas mesmas fantasias. Aquela mesma mitologia, vamos chamar assim. Então quando nós olhamos assim, mas o mundo foi criado em 6 dias, Deus descansou no 7º, ele criou então o homem a partir do barro e tudo mais. Essa ideia mitológica do passado, ela era fundamental para fazer com que nós entendêssemos a nossa origem dentro daquela nossa capacidade de entendimento. Então não adianta a gente querer desprezar o passado
a partir da nossa visão atual. Quando nós entendemos que nós somos espíritos que passamos por um processo de evolução contínua e que vem de milhares e milhares e milhares de anos, nós temos que entender que aquela realidade do passado era a nossa própria realidade. E aí a gente vai avançando, avançando. É como se hoje as pessoas que chegaram a um grau acadêmico mais avançado, como por exemplo no nível universitário, desprezar as cartilhas e desprezar a tabuada que aprendeu. Ah, mas cartilha é coisa muito infantil. Ele se esquece que ele usou a cartilha no início. Ele se esquece que ele teve que fazer tabuada no caderno para poder fazer cálculos complexos. Então os ensinamentos começam de uma forma simplificada para a nossa capacidade de entendimento. Nós lemos muitos livros de fantasia, lemos muita aquela literatura infantil, despertando em nós a curiosidade, despertando em nós ali a ideia da fantasia, da aventura, para chegarmos hoje na literatura complexa de cunho filosófico profundo. Ou nós achamos que quando crianças nós líamos toda essa filosofia. Então tudo o seu tempo. As próprias crenças religiosas tiveram esse processo pedagógico. E é um processo longo, né? Porque nós lembramos que, embora muitas crenças do passado ainda estejam presentes aqui hoje, na nossa atualidade, elas evoluíram, vamos dizer assim, na sua interpretação. A própria ideia da criação do mundo, por exemplo, que no passado falava sobre a Gênese bíblica, hoje o pensamento científico já se encontra muito presente e as pessoas já começam a fazer uma interpretação diferenciada. Só que com aquilo que é imaterial, aquilo que não faz parte da nossa realidade no mundo físico, isso ainda depende da crença das pessoas. E por isso então a ideia de anjos, demônios, de Satanás e tudo mais faz parte do dia a dia das pessoas, porque é o que elas aprendem. Mas é aquele aprendizado que fica sempre naquela dúvida, né? Muito mais guiadas pelo medo desse desconhecido do que pela razão. Por exemplo, a reencarnação e a sobrevivência da alma são dogmas obrigatórios para um espírita. Não, mas o dogma, a ideia do dogma que nós colocamos, o Tico-Teco, não é simplesmente você dizer para a pessoa, olha, você tem que acreditar. Porque para você ser espírita, você depende dessa crença. Nós lembramos sempre que a sobrevivência da alma e a reencarnação é uma realidade. É uma realidade que acaba sendo depois compreendida com mais profundidade a partir do contato com o mundo espiritual. Não é simplesmente assim, olha, você tem que acreditar e pronto. Isso faz parte de um ensinamento que é trazido para nós a partir da observação. A doutrina espírita é formada pela observação, essa metodologia da observação, né, que a gente pode colocar como sendo da experimentação. Então você faz ali a reunião mediúnica, compreende que o espírito está vivo. Isso não é uma questão de crença. Você está falando com o espírito. Então mostra para nós que dogma é uma ideia que você tem que acreditar e você não pode questionar. Se você fala com o espírito, então a gente poderia dizer que o sol nascer todos os dias seria um dogma. Porque não estudou, não é uma questão de crença. Esse é o detalhe, porque você... eu não acredito em reencarnação. Tudo bem, você não acredita, mas aí a gente está cada vez mais aprofundando, né, o nosso conhecimento nesse ponto. Então aquilo que para nós faz parte de algo natural, não é uma questão de dogma. Como eu falei para vocês, a gente acredita que a Lua se encontra presa na gravidade da Terra e isso é um dogma. Não é um dogma, é um fato. Por isso a diferença entre aquilo que é dogma, você acreditar num ensinamento sem questionar, e você, através da observação, você perceber isso como sendo uma realidade. Então quando você fala assim, mas o espírito ele não é coerente se ele não acreditar nisso. Não, não é isso. Nós temos que ter, tanto quanto possível, compreendermos isso a partir da observação. Se nós, aí já entra... pois é, um fundamento, mas um fundamento filosófico. A gente está tratando de questões naturais. Agora, se nós falarmos, por exemplo, sobre aquilo que nós não podemos comprovar, aquilo que nós não podemos comprovar através da observação, aí já entra então a questão da fé raciocinada. E não simplesmente você aceitar por uma determinação, por uma imposição. Então vamos em frente para a gente poder analisar um pouquinho mais esse tema. A gente vai ter oportunidade de tratar dessas questões, porque logo logo a gente vai falar sobre outros pontos importantes que fazem parte, né, das bases, né, do entendimento da doutrina espírita.
Então no item número 8, anjos e demônios, né? Questão número 128, é a primeira aqui do nosso grupo. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. A gente lembra que o que Kardec coloca para nós nessas perguntas era exatamente em oposição à crença daquela época, a crença dominante naquele período, assim como também aquela mesma crença ainda continua presente hoje. De entendermos, por exemplo, que se naquela época o pensamento cristão, a mitologia hebraica, né, vindo ali dos cristãos, vindo ali dos judeus e tudo mais, aquilo era o pensamento dominante, as perguntas que Kardec faz, nós podemos perceber que elas estão diretamente relacionadas com aquilo que as pessoas acreditavam. Se ele faz uma pergunta, se existem realmente anjos, arcanjos e serafins, é porque anjos, arcanjos e serafins faziam parte da crença das pessoas. Então, observemos assim que muito daquilo que Kardec pergunta aos espíritos é para confirmar ou para refutar aquilo que faz parte de uma crença dominante. Os espíritos não vieram simplesmente trazer ensinamentos. Esses ensinamentos vieram também para quebrar muitas crenças. E por isso que a doutrina espírita foi muito combatida pela igreja naquela época. Então, perguntado para nós aqui, né? Eles são de natureza diferente dos outros espíritos? A resposta, não. São espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Quando a gente estuda sobre espíritos puros, nós lembramos que nos itens anteriores que nós estudamos, como por exemplo, aqui no primeiro capítulo, item 1, origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, o perispírito, diferente ordens dos espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos, para somente depois chegar em anjos. Não adianta a gente falar em espíritos puros, que os anjos são espíritos puros, se nós tivermos que perguntar, mas o que significa exatamente espíritos puros? Aí então nós já temos o entendimento sobre todos os espíritos, né, sobre o fato de que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Até mesmo a ideia de serem criados acaba tendo para nós ali trazendo uma certa dificuldade, porque o princípio espiritual, o princípio inteligente, ele vai evoluindo de uma forma tão contínua, e é tão difícil para nós fazer uma separação, né, de uma classe para outra. Nesse processo de evolução, é algo que passa de uma forma tão sutil de um estágio para outro, que dificilmente a gente vai conseguir dizer em que momento exatamente o homem foi criado. Porque nós perguntamos assim, né, segundo os pesquisadores hoje, os arqueólogos, né, os antropólogos e tudo mais, eles dizem para nós que o homem, Homo sapiens sapiens, que essa é a nossa espécie atual, ela existe há mais ou menos 200 mil anos. Então, se nós voltarmos 200 mil anos no tempo, nós encontraremos seres com a mesma característica fisiológica que nós hoje. Só que se nós voltarmos no tempo, a gente vai se perguntar, será que o homem do passado era exatamente igual ao homem do presente, ou ele tinha assim aquela característica um pouco mais primitiva, semelhante aos seus antepassados? E a gente começa a voltar e percebe, bom, mas em que momento exatamente o homem adquiriu a aparência que ele tem hoje? Então as espécies foram se misturando, os seres, né, os corpos físicos foram evoluindo biologicamente de uma forma tão natural, tão sutil, que a gente não consegue saber exatamente quando começou uma parte e quando terminou outra. A mesma coisa acontece também com o próprio princípio inteligente. Quando exatamente o espírito humano foi criado? Não temos como definir quando ele foi criado, porque é esse processo natural de evolução e que ele foi adquirindo perfeição, foi se aperfeiçoando cada vez mais, adquirindo consciência, desenvolvendo valores, desenvolvendo ali o seu intelecto e tudo mais. Quando percebeu, ele já estava consciente. Então nós não vamos encontrar um marco, aquele ponto, a partir daquele momento o espírito estava humanizado. Como eu falei para vocês, né, nos estudos que a gente faz sobre a evolução dos espíritos, e a gente vê ali os seres que estavam encarnados aqui no nosso mundo, né, ontem mesmo, para poder lembrar, eu cheguei a comentar com vocês
Bom dia, Eliana, bom dia, Gilda. Cheguei a comentar com vocês daquele filme A Guerra do Fogo, né? Eu assisti novamente ontem, aquele filme francês, um filme muito bom. E aí então mostra para nós, né, há 80 mil anos, que eles colocam para nós, a necessidade que o homem tinha de ter o fogo. O fogo para sua proteção, o fogo para o seu aquecimento, o fogo para preparar o seu alimento. Então eles tinham que desesperadamente encontrar uma forma de ter o fogo. Só que eles não sabiam como fazer. Então eles ficavam 24 horas mantendo uma chama acesa, porque se precisasse era só pegar e transferir o fogo de um lugar para outro e manter aceso. Só que aí uma pequena comunidade acabou perdendo o fogo, que sem querer acabou ali apagando, né, numa guerra que eles tiveram com um outro grupo. Esse fogo apagou e eles tinham que desesperadamente encontrar um lugar que tivesse fogo. E aí mostra, nesses 80 mil anos, claro que esse filme é baseado nos estudos antropológicos que fizeram, né, para poder elaborar o seu roteiro, né, a sua história, a gente lembra como era a vida dos homens há 80 mil anos. E ali nós encontramos, curiosamente, algumas espécies primas do ser humano. E aí então eles foram naturalmente desaparecendo para ficar somente uma espécie dominante, que é a nossa própria espécie. E a gente vê assim, bom, naquela época, esses homens, embora não fossem sapiens como nós somos hoje, né, mas tem ali outras ramificações dentro desse processo evolutivo, nós vamos encontrar ali também princípios inteligentes em evolução. Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos. É curioso, né, nesse filme, eu vou disponibilizar para vocês, depois eu coloco lá no nosso grupo do Facebook para vocês assistirem. É um filme que vale a pena quando nós fazemos esses estudos sobre a origem dos espíritos. Nós veremos ali então tribos que são canibais, outros que são mais evoluídos, outros que são menos evoluídos, alguns que tinham um pequeno conhecimento a mais do que o outro, a mistura entre as espécies, para chegar naquilo que nós temos hoje. Então quando nós falamos assim que o espírito então criado simples e ignorante, criado, como eu falei para vocês, essa ideia da criação do homem é uma ideia assim muito simplista, porque nós não temos como definir como as coisas começaram, já que elas simplesmente foram evoluindo. Vamos lá. Muito mais, né, e principalmente essa ideia, quando a gente vê esse filme, eu recomendo mesmo para vocês, tá? Vou disponibilizar ele direitinho depois. Né, quando a gente começa a olhar aquelas personagens, né, que mostra para nós, inevitavelmente quando eu olhava, eu olhava assim através do corpo. Então eu vi o princípio inteligente, vi ali que eles morriam com muita facilidade, né, por causa da agressividade do ambiente, da hostilidade daquela época, e eram processos reencarnatórios cada vez mais rápidos, quase que imediatos. Porque a princípio esses espíritos eram tão embrutecidos ainda, tão primitivos, que rapidamente eles eram encaminhados para um novo processo reencarnatório para dar continuidade. E aí então a gente percebeu que esses intervalos entre as reencarnações, ou mesmo a própria duração da reencarnação, começou então a ficar cada vez mais alongada, cada vez mais extensa, exatamente para que o espírito, né, exatamente porque o espírito começou a mostrar uma capacidade de planejar melhor a sua trajetória. Então a nossa existência hoje acabou se estendendo um pouco mais no tempo. Nós vivemos hoje, aqui no Brasil, por exemplo, expectativa de vida de 76 anos aproximadamente, né? Nós tivemos ali uma pequena promoção. 76 anos, a média. No passado, 76 anos, chegavam aqueles que tinham uma vida absolutamente confortável. Por isso, então, para entendermos anjos, arcanjos e serafins, entendê-los como espíritos puros, nós precisamos entender inicialmente que o princípio inteligente começou essa sua trajetória, vamos dizer assim, mais efetiva nesse processo evolutivo, simples e ignorantes, para chegarmos depois nessa condição mais depurada. Por isso nós fizemos um estudo prévio sobre isso. E esse foi o brilhante trabalho que Kardec fez, trazendo para nós essa estrutura pedagógica, falando daqueles princípios, né, daquilo que era mais simples, para chegarmos nessas ideias que eram um pouco mais complexas. A Fatival lembrou aqui, né, a narração da Bíblia de que anjos de luz foram retirados do céu e atirados à terra. Podemos acreditar nessa narração? Foi exatamente o que nós vemos aqui agora há pouco. A ideia de que nós temos ali que anjos saíram do céu para chegarem à terra, anjos foram criados puros, né? Isso vai contra exatamente a própria lógica. Se Deus criou os espíritos puros, essa pureza
denota para nós claramente um pleno entendimento sobre a sua própria função nessa criação. E aí então, quando nós colocamos, né, mas aí é uma outra história, né, o Tic-Teco. Quando se fala sobre essa queda dos anjos, nós falamos sobre seres que vieram de outros ambientes para poder viver aqui no nosso mundo e dar essa ideia da queda. Mas aqui nós falamos sobre a queda dos anjos propriamente ditos, dos espíritos puros que tiveram uma regressão. Então, nesse caso, nós falamos de espíritos, né, da raça adâmica, não falamos de anjos dentro da ideia dogmática. Então, anjos que contemplam Deus, de repente um anjo que é um ser puro, que é um ser espiritual, ele simplesmente se revoltou, tendo ali um comportamento puramente humano, e não apenas humano, mas é primitivo ainda por cima. Os seres mais puros da criação se rebelam, como se não tivessem ali nenhum tipo de entendimento sobre tudo isso. Esse é o entendimento de queda que se tem dos anjos. E daí então o próprio diabo, né, nós temos vários nomes, né, diabo, Lúcifer, Satanás, são vários nomes que dão para a mesma entidade, e depois os seus demônios, que são aqueles anjos que eram seus seguidores. E aí, entendendo que nós não temos esses seres criados à parte, que, como os espíritos colocam, e esse é um ponto importante, Kardec lembrou, né, sobre a progressão dos espíritos, ele perguntou, mas um espírito, quando ele evolui, ele retroage? Ele perde aquilo que ele conquistou? Se ele é, por exemplo, um ser que atingiu uma pureza moral relativa à condição de criatura, mas atingiu aquela pureza total, ele pode regredir, perder tudo isso e voltar a ser egoísta, voltar a ser mal, né, nesse sentido genérico da expressão? Os espíritos respondem que não. E a lógica nos mostra isso. Se você aprendeu uma matéria, como é que você pode simplesmente esquecê-la? Você pode ignorá-la, não esquecê-la, ignorá-la. Por isso, então, esse é o entendimento que nós temos. De que, se você não tem essa perda dos valores que foram conquistados, como é que você pode imaginar que um ser puro simplesmente se torna, na personalidade, representante de toda a maldade que existe no mundo? E aí então a gente pensa assim, bom, não dá para aceitar isso. Não dando para aceitar isso, significa que nós tivemos uma evolução no nosso raciocínio. A Miriam colocou, né, a mesma linha de pensamento de que Jesus foi criado puro, a mesma coisa também. E mais, né, Miriam, Jesus ele é colocado na Santíssima Trindade, dentro do catolicismo, e também visto pelos próprios evangélicos, como sendo Deus encarnado. Jesus é o próprio Deus, mesmo ele se colocando na condição de Filho de Deus. Mas aí nós entramos naquele outro ponto, né, de imaginar, por exemplo, que o nosso planeta é o centro do universo, e tudo acontece aqui. O diabo mora aqui no nosso planeta, Deus encarnou aqui no nosso planeta, e o universo todo não tem mais nenhum tipo de utilidade, porque tudo acontece aqui. E aí nós começamos a mudar o nosso raciocínio também. André colocou, né, os nossos anjos da guarda seriam dessa ordem. Não consigo imaginar um ser tão puro junto de nós, tão complicados. O Kardec coloca, André, é apenas uma expressão para falar dos espíritos protetores. É nesse sentido que ele coloca. Tá, então ele utiliza essa expressão, né? Eu nem gosto de usar muito, porque a gente acaba, embora nós entendamos a concepção dos anjos, a ideia, né, de quem são os anjos, quando você usa essa expressão, mesmo que seja de uma forma poética, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, você acaba alimentando a crença nos anjos. Então eu acabo não gostando muito, né? Se eu tivesse com Kardec, eu falava, Kardec, vamos fazer o seguinte, muda essa palavra, muda essa expressão, porque isso vai gerar confusão na cabeça daqueles que ainda alimentam essa ideia. Mas nós veremos aqui sobre os espíritos protetores depois, que ele vai falar que anjos da guarda, essa ideia exatamente do espírito protetor. Sim, sem dúvida. Alimentamos esse atavismo, essa crença aí que é difícil da gente se desprender, até porque, entendendo esse processo reencarnatório de aprendizado que nós tivemos no passado, nós vivemos séculos acreditando nisso. De uma encarnação para outra você aprendia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e de repente hoje você tem que mudar tudo aquilo que você aprendeu até agora. Então lembremos sempre que a ideia de anjos da guarda é uma expressão poética que Kardec utiliza para falar dos espíritos protetores. Esses espíritos protetores são espíritos, sem dúvida nenhuma, evoluídos, porque afinal de contas não é tão simples assim cuidar da nossa vida, orientar a nossa vida, né,
com todas as dificuldades que nós mesmos criamos, há a necessidade de uma sabedoria, há a necessidade de um equilíbrio muito grande, e isso denota claramente a evolução desses espíritos. Qual é exatamente o grau que eles estão de evolução? Aí a gente não sabe. Não, porque o meu espírito protetor é mais do que o seu, porque o meu viveu tantos anos e o seu viveu menos. A gente começa então a tentar especular, mas é uma questão de orgulho, né? Muito mais simplicidade da nossa parte. A Miriam lembrou também, né? Kardec aborda melhor isso no capítulo 9, 11 de A Gênese, Gênese Espiritual. Vale a pena dar uma passadinha lá, né? Então essa parte da Gênese Espiritual também Kardec tem aquela dificuldade, né, Miriam? Porque ele fala exatamente sobre a evolução, né? Evolução dos seres vivos, no caso, por exemplo, do macaco para o homem, e ele fala também dos espíritos que saltam daquela condição animal para a condição hominal. Então Kardec também tem essa lacuna que ele não conseguia preencher, que nós, através dos nossos estudos, né, como eu falei para vocês, nós começamos então a observar as tantas descobertas arqueológicas, mostrando ali seres intermediários entre os primatas e entre o homem. E esses seres intermediários, dos fósseis que são encontrados, comentamos sobre isso no nosso último encontro, né, são também seres que são habitados, né, que são ali são corpos, né, que são habitados por espíritos também nessa mesma condição. Né? Legal. Então você fala assim, mas eu vi ali um hominídeo. Esse hominídeo é um princípio inteligente na condição hominídea. Por isso que eu falei para vocês desses dois filmes, né? Comentei de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e de A Guerra do Fogo. 2001 a gente pega aquele comecinho, né? Bom dia, Regina. Aquele comecinho do filme, né, que mostra ali os primatas ali descobrindo a inteligência, aquela coisa toda. E nesse Guerra do Fogo mostra a evolução dessas espécies, né, já são humanos, não na nossa espécie, né, mas tem ali espécies semelhantes, que mostram ali espíritos vivendo essa condição. Essa é a parte mais brilhante. Nós vemos os corpos, mas nós olhamos para os espíritos. E aí nós vemos aqueles espíritos que eram canibais, que eram embrutecidos, que eram ignorantes, que eram simples, mas que depois, com milhares e milhares e milhares de anos, né, podemos colocar assim, vai até milhões de anos, foram evoluindo esses princípios até chegar numa condição em que atingiu um grau de evolução intelectual e moral para começarem então a assumirem as responsabilidades daquilo que faziam de um modo mais claro, participarem de seus planejamentos e tudo mais. Então, quer dizer, é uma beleza estudar tudo isso, né? Valeria a pena a gente ter ali um antropólogo espírita, né, bem experiente, para falar um pouquinho do homem do passado, do homem do presente, para estudar ao mesmo tempo, né, o espírito do passado e o espírito do presente. Coisas muito legais, né, para nós aprendermos, para nós entendermos esse processo evolutivo. O Braz lembrou, é muito engraçado vermos o princípio inteligente e o princípio vital em ação, obedecendo a uma mecânica universal, né? Braz, somente a gente vai conseguir entender isso quando a gente tiver aqueles cursos, né, que os espíritos falam para nós, de olharem, né, naquelas telas, olhar no passado, ver as coisas funcionando, porque por enquanto a gente usa a nossa imaginação, mas a nossa imaginação é tão limitada que a gente não consegue nem raspar na superfície daquele período histórico, né? Mas a gente combina, quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai fazer um curso junto, para poder olhar tudo isso e ver como é que funcionava mesmo, né? Aqueles cursos que Manuel Filomeno de Miranda, que Camilo Castelo Branco fazia, para entender um pouquinho mais e ver todas aquelas projeções do passado e tudo mais, é uma coisa magnífica. Vamos combinar, todo mundo aqui, para a gente poder estudar. Mas vamos lá, continuando aqui para nós então, né? Falávamos sobre essa questão dos anjos e espíritos puros, né, ou dos anjos seres criados apenas espiritualmente. São seres imateriais, conforme o catecismo católico, né? Kardec faz uma observação aqui para nós. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que existam fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz, o anjo das trevas, e nesse caso ela é sinônima de espírito ou de gênio. Tomamos-la aqui na sua significação boa. Então ele está dizendo, né, que o anjo pode ser anjo bom, anjo mau,
né, o anjo das trevas, o anjo da guarda, o anjo da luz. Então Kardec quer utilizar a palavra anjo apenas para expressar os espíritos que atingiram esse grau de pureza. O Tico Teco lembrou, né, sem esquecermos que a responsabilidade de interpretar, conhecer e crer é de cada um de nós, né, e o importante é ir evoluindo no entendimento para poder fazer as interpretações corretas, né. Questão 129. Os anjos também percorreram todos os graus? Olha a pergunta de Kardec, diretamente ligada à ideia, à crença dominante dogmática. Porque se os anjos foram seres criados espiritualmente numa condição de imortalidade, de sabedoria e tudo mais, como é que nós podemos imaginar que eles evoluíram desde a condição mais primitiva até chegar na condição mais evoluída? A resposta dos espíritos: percorreram todos. Mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Aí fala exatamente sobre a questão da progressão de cada espírito, né? O importante é que, se ele atingiu a pureza, não importa se ele demorou mais ou demorou menos do que os outros. O importante é que ele chegou. Questão 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? E aqui então, né, se é errado nós imaginarmos que existem seres que foram criados à parte, que é o que Kardec pergunta, como é que nós podemos imaginar então que todas as sociedades trazem crenças que tem esses anjos como seres, como personagens importantes? Não é uma crença geral? Acreditaram? Se eles não foram criados, por que todo mundo acredita? A resposta: aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. Olha que explicação bacana que eles dão para nós. Colocar, por exemplo, o espírito, ele não nasceu puro, ele se tornou puro, e por acaso você o conheceu puro. É mais ou menos a criança que conhece o professor. Dá a impressão de que o professor sempre foi adulto, de que o professor sempre foi inteligente e que ele ficou a eternidade ensinando. A gente nunca imagina que ele também foi aluno, que também esteve ali na sala de aula, aprendendo e tudo mais. Teve que fazer lição de casa, passar por toda aquela dificuldade. Quando o indivíduo vai até um consultório médico, quando nós vamos até um consultório médico, nós imaginamos que os médicos sempre foram médicos, né? Nasceram médicos. E nos esquecemos que foram seres analfabetos, que tiveram que ser alfabetizados para chegar até a universidade. Tá? Então, nesse caso, quando nós falamos sobre os espíritos puros, aqueles que trabalharam, né, para poder fazer com que o nosso mundo fosse criado, fosse desenvolvido e tudo mais, eles já estavam nessa condição exatamente pelo caminho que eles já tinham percorrido. Então nós os conhecemos nessa condição. Mas antes disso, eles passaram também por todas as etapas evolutivas. Depois, na questão 131, há demônios no sentido que se dá essa palavra? A resposta dos espíritos: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes eternamente voltados ao mal? Se há demônios no teu mundo inferior, se há demônios e no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhes ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Aqui, só para a gente poder fazer um paralelo, tem aqui uma passagem interessante de um site chamado Apologistas Católicos. Como o próprio nome diz, né, eles são, pelo fato de serem apologistas, eles então debatem, né, defendendo todos os temas, né, que são dogmas católicos, né? Então, assim como nós temos também, né, a apologia católica é aquele trabalho de você defender o ponto de vista católico, espírita, né, apologista espírita, você defender o ponto de vista espírita, né?
nesse caso apologista católico. Eu peguei esse artigo que era interessante, ele foi publicado em 2011, escrito por Rafael Rodrigues. De onde veio o diabo? Essa foi a pergunta. Aí a resposta que ele traz para nós aqui é bastante curiosa. Desde sempre, eu vou ler só um trechinho porque é a parte interessante para nós aqui. Desde sempre, o homem se pergunta, mas como é possível que num mundo tão maravilhoso, criado por um Deus tão bom, poderia existir o diabo, estragando o universo com a sua maldade? São 3 as possíveis respostas. A primeira é aquela dada pelo mundo da crítica, ao sustentar que a história do diabo nada mais é que um conto mitológico criado pelo homem para explicar o mal, a doença e a morte que nos rodeiam. Portanto, de acordo com os que pensam assim, o diabo não existe como um ser pessoal, mas apenas na mente dos ignorantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo, outros pensam que o diabo sempre existiu como um princípio oposto a Deus. Aqui fala sobre a dualidade, né? Os gregos pensavam nisso, né? Eles falavam sobre vida e morte, céu e inferno, anjos e demônios, né? Deus e o diabo. Então, sempre naquela dualidade, né? Um pensamento bastante antigo, né? Entre gregos e romanos. Existem 2 deuses, um bom e um mau. Ambos estão sempre se opondo um contra o outro, como se fossem o governo e a oposição no parlamento. Muitas religiões antigas sustentam essa teoria, mas essa teoria é contrária àquela que encontramos na Bíblia, onde é excluído qualquer dualismo. Tudo que foi criado está sob o domínio de um único Deus. A terceira possibilidade, que de fato é a doutrina baseada na Bíblia e no ensinamento da Igreja, é que Deus criou todo o universo, tanto aquilo que é espiritual, os anjos, né, nós vimos isso aqui no Catecismo Católico, como aquilo que é material, entre eles o mundo e os homens. No princípio tudo era bom, pois nenhum mal jamais pôde vir de Deus. O mal, que era um anjo repleto de dons e beleza, aliás, o diabo, né, que era um anjo repleto de dons e beleza, mais tarde encheu-se de arrogância e rebeldia e voltou-se contra Deus. Por isso o mal começou a existir. Foi criado o inferno, começou a destruição. Acertadamente, Isaías diz, né, que Isaías é Antigo Testamento, capítulo 45, versículos 6 e 7. A fim de que se saiba do levante ao poente que nada há fora de ruim. Eu sou o Senhor sem rival, formei a luz e criei as trevas, busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Essa é uma descrição que mostra que somente Javé é o Senhor de tudo e não existe ninguém competindo com ele, né? Que é só uma citação, então, que foi feita. Não é tão fácil assim sabermos como os anjos bons se tornaram maus, ou melhor, se tornaram demônios. Um dos textos mais claros talvez seja esse de Lucas, né? Capítulo 10, versículo 18, no qual Jesus exclama, né? Vi Satanás cair do céu como um raio. O que significa isso? E que depois ele continua defendendo, então, esse ponto de vista, né? Então, o que nós entendemos aqui, Kardec, quando ele coloca essa questão, aqui no item número 131, como nós colocamos, né? Então, aqui, há demônios, no sentido que se dá essa palavra. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados para o mal? Aqui depois Kardec, então, né, tem aqui a resposta, né, falando então de um Deus mau e vingativo, que cria também seres do mal, que os próprios anjos, atingindo essa condição tão depurada, tão evoluída, se rebelassem contra Deus, fazendo com que o mundo, né, se transformasse, né, nesse vale de misérias, simplesmente porque um anjo ficou rebelde. E é interessante que a gente tem o cinema também depois, né, a ficção que acaba criando para nós tantas e tantas histórias, né, sobre demônios, sobre diabos, sobre exorcismos, sobre anjos, inclusive, né? Vamos ao comentário de Kardec. Ele diz assim: zumbis existem, né, Miriam? Isso é de verdade. Anjos não. Comentários de Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ela deriva,
significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas, e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele, e nesse caso haveria muitas potências soberanas. Aqui a gente já vai também para aquele entendimento lá do primeiro capítulo, onde fala sobre Deus, dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e que tudo é criatura, e que ele tem então todas as suas potências no grau máximo, e se houvesse alguém que se comparasse com ele, então ele não seria o máximo. Teríamos máximos, que não é o caso aqui. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica. Ora, a dos demônios, no seu sentido absoluto, falha nesse ponto essencial, que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, também se admitissem os demônios, é concebível. Mas para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Aqui nós encontramos então uma série de contradições. Primeiro falando sobre a bondade de Deus. Se Deus é bom e justo, ele sempre vai permitir que todos os seres evoluam. E aí então nós falamos que Deus, sim, Deus é bom e é justo, mas ele vai condenar por toda a eternidade aqueles que cometeram pecado. Aí nós podemos ver, se ele é bom e justo, como é que nós podemos imaginar uma condenação eterna, sem dar condições para que os seres evoluam? Se Deus é bom e justo e cria todas as coisas para que possam então alcançar esse grau de pureza na sua criação, como é que pode ter imaginado criado um ser que já veio desde a sua origem destinado ao mal? E mais do que isso, eternamente voltado para o mal. E aí então nós começamos a analisar isso, é o que faz com que muitas pessoas acabem ficando descrentes desses pontos. Aceitam o conjunto filosófico de uma determinada religião, mas acabam então não aceitando, não concordando, não desprezando essas ideias, ou não aceitando essas ideias que são então trazidas, trazendo para nós ali tantas dificuldades de entendimento. Eu aceito essa parte, mas eu não aceito a outra parte. Mas por que não aceita? Porque falta exatamente essa ideia da lógica. Os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós que iremos contestar a autoridade de seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estariam bem certos do sentido que ele atribuía à palavra demônio? Aqui é exatamente o que nós vimos agora, Bom dia, professor. Que ele fala aqui, que Jesus colocou, vi Satanás cair do céu como um raio. Isso no livro de Lucas, Então Kardec, quando ele coloca exatamente isso, os partidários do demônio não são seguidores, são aqueles que aceitam a existência dessa personagem. Os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinamentos, que desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estariam bem certos do sentido que ele atribuía à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica é uma das características da sua linguagem? Isso de Jesus, ele fala muito em alegorias, usa muito esse sentido figurado das coisas, e aí quando se leva ao pé da letra, acaba depois criando todos esses conflitos. Não se sabe que a forma alegórica é uma das características de sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não queremos outra prova além dessa passagem. E aqui depois Kardec então separa essa citação, diz assim: logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que essa geração não passará, antes que todas essas coisas se cumpram.
Olha só então, né, o que Kardec separou foi exatamente aqui uma expressão que claramente traz para nós um sentido figurado. De falar que a luz não mais brilhará, a lua não mais brilhará, que as estrelas cairão do céu. Para quem espera isso, né, infelizmente nós temos aqueles tantos que fazem uma interpretação literal dessa passagem, esperam realmente, segundo aquilo que é trazido pelo livro das Revelações, né, no Apocalipse, falando para nós sobre o fim do mundo, o dia do julgamento. Temos até filmes, né, chamado Dia do Julgamento. Lembra do Exterminador do Futuro? E ali tem aquele momento em que tem um dia do julgamento, em que as máquinas tomam conta. Essa expressão dia do julgamento está relacionada com o Apocalipse, o fim do mundo. Daí então a ideia que nós temos sempre que perceber, né, a forma como nós vamos interpretar essas passagens. Ele continua: não vimos a forma do texto bíblico contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao momento da Terra. Kardec fala sobre a criação da Gênese bíblica, né, que 6 dias que Deus criou primeiro, né, fez a separação do céu e da terra, da luz e da escuridão e tal, criou ali todos os seres, depois criou o homem. Então a ciência já, para nós, né, de uma forma bastante tranquila, já fala sobre a evolução, sobre a criação do nosso planeta, como os seres se desenvolveram. Ainda há muito a se discutir, muito a se desvendar nesses mistérios da criação, mas aquilo que é o essencial nós já conseguimos separar. Não foi baseado na criação bíblica que o nosso planeta se formou. Mas ele diz assim ainda, né? Não vimos a forma do texto bíblico contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode acontecer o mesmo com a região, com certas figuras empregadas pelo Cristo, que deveria falar de acordo com o tempo e com a região em que se achava? O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nessas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos ou que as interpretamos mal. Aqui a gente tem também uma série de situações, como eu já falei para vocês. A grande dificuldade que nós temos de estudarmos os textos bíblicos é com relação à confiança nas suas traduções e na sua interpretação. Então nós imaginamos Jesus, tudo que ele disse era repleto de sabedoria, aceitamos assim, sem nenhum problema, partindo do princípio de que Jesus era um espírito puro. Agora, quando nós falamos sobre a questão dos homens que interpretaram os textos antigos, manipularam, traduziram e tudo mais, deram um sentido de acordo com suas próprias crenças. Então hoje, ao lermos uma tradução bíblica, a pergunta é: essa tradução está correta? Alguns daqueles tradutores vão dizer assim: não, eu fiz esse trabalho porque eu não concordo com todas as outras que estavam aí antes. Inclusive nós temos ali, né, o professor Severino Celestino também, o Haroldo Dutra Dias, são 2 tradutores de textos bíblicos que fizeram, né, um trabalho bacana, fazendo com que a doutrina espírita, né, tivesse ali os textos bíblicos com as expressões e com as ideias coerentes com os ensinamentos dos espíritos. Mas até aí nós tivemos também uma manipulação desses textos. Nesse caso, nessas manipulações, nós tivemos mudanças de sentidos, mudanças de palavras. E aí então começamos a misturar tudo aquilo que foi trazido no passado. Muitos textos foram perdidos. Daí então a grande complicação que nós temos. De que forma que nós vamos debater textos que trazem para nós ali, muitas vezes, textos que são milenares, como é o caso, por exemplo, dos textos de Moisés, eles datam de pelo menos 3.000 anos. 3.000 anos. Línguas mortas, traduções, retraduções, interpretações. Então tudo aquilo que foi trazido no passado, a gente teria uma ideia básica. Mas como é que a gente vai conseguir debater um tema simplesmente baseado naquilo que foi trazido para nós hoje? Continuando. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos. Da mesma maneira que acreditam na existência de seres perfeitos, desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, dentro daquela categoria que nós vimos, né?
da progressão dos espíritos, né, na escala espírita, os espíritos impuros, então, os mais inferiores de todos, né? Portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que protestam contra as suas provações, e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão por sua vez à perfeição, quando se dispuserem a tanto. Poderíamos aceitar a palavra demônio com essa restrição, mas como ela é agora entendida num sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos com formas materiais dotadas de atributos que lembram as suas qualidades ou os seus defeitos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com uma foice e uma ampulheta. Uma figura de jovem, nesse caso, seria um contrassenso. O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, verdade, etc. Os modernos representam os anjos. Os espíritos puros, numa figura radiosa com asas brancas, símbolo da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das paixões. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora tinha visto Saturno a alegoria do tempo. Aqui então no item número 1, aliás um comentário de rodapé aqui feito pelo Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, ele diz para nós assim: essa teoria espírita sobre os demônios vai hoje se impondo aos próprios meios religiosos que mais acerradamente a combateram. Em O Diabo, o escritor italiano Giovanni Panini a endossou apoiado nos pais da Igreja. O padre Pierre Teilhard, de Chardin, cuja doutrina aproxima a teologia católica da concepção espírita, considera o inferno como polo negativo do mundo, integrado ao pleroma, o mundo divino unindo ao místico de Cristo. E assim se refere aos demônios. O condenado não é excluído do pleroma, mas apenas de sua face luminosa e de sua beatitude. Perde-o, mas não está perdido para ele. Aqui então, uma colocação de textos antigos, que Herculano Pires colocou para nós, texto de 57, que a gente já não tem mais contato com essas obras, mas que certamente quando ele fez esse trabalho, aquilo ali era um pensamento vigente. Então, o que é colocado para nós aqui sobre a ideia de anjos e demônios, nós temos aqui então a ideia exatamente de entidades, espíritos, que tem ali, de acordo com seus valores, de acordo com seu comportamento, uma posição nessa escala espírita, mas que não existe ali uma condenação eterna, não existe ali uma criação imaterial, uma criação meramente espiritual desses seres, que são votados sempre para o bem ou sempre para o mal. E aí então nós fazemos uma interpretação trazendo para nós, principalmente no caso, por exemplo, daquele que nos atinge diretamente aqui no mundo físico, no caso, por exemplo, as entidades que eternamente querem nos ver aqui em sofrimento. E aí então nós começamos, através até mesmo da interpretação do mundo espiritual e do contato com os espíritos, nós vemos ali os seres em processos de obsessão, em processos ali, em espíritos que desejam sustentar a sua condição de imperfeição moral, satisfação dos seus vícios, satisfação do seu egoísmo, do seu orgulho. Então, para nós ali então é uma interpretação que nós fazemos agora, classificando-os todos como parte da criação. O Tic-Tac, os espíritos disseram para nós, nós temos que nos entender com relação às palavras.
Porque do contrário, a gente sempre vai ficar naquela discussão, né, de que eu vejo a coisa de um jeito e a coisa de outro, de acordo com o tema que é apresentado, né? Então, a partir dessa ideia, a gente começa então a fazer uma mudança nesse modo de pensar. Só para a gente poder lembrar um pouquinho aqui, para a gente já concluir a nossa ideia, aqui no nosso livro O Céu e o Inferno, a gente lembra que esse nome, Céu e Inferno, como foi trazido por Kardec, ele colocou de propósito, né? O céu e o inferno, segundo o Espiritismo, significa exatamente isso, né? Nós analisarmos os nossos destinos. O destino de felicidade, no caso seria o céu, e no caso do sofrimento eterno, o inferno. E obviamente junto com todas as suas entidades. E aí então ele começa na primeira parte, lembrando que na última vez que nós estudamos o céu e o inferno, nós nos dedicamos ali às entrevistas, né? A nossa proposta era estudar as entrevistas dos espíritos, mostrando aquela condição de felicidade ou infelicidade, felicidade cada vez maior para os espíritos que conquistavam essa condição e infelicidade temporária para aqueles espíritos que ainda se encontravam nessa condição mais primitiva, nessa condição inferior. Mas todos eles então teriam oportunidade de evoluir. Mas nessa primeira parte aqui, Kardec colocou para nós, não vou fazer a leitura aqui porque ele, na verdade, ele estava debatendo essa ideia dos anjos, né? Então são 3 itens que ele colocou nesse capítulo número 8 da primeira parte. Os anjos. Os anjos segundo a Igreja, né? Os anjos segundo a Igreja. Colocou para nós aqui, né, a ideia do dogma católico, né? Então ele colocou na primeira parte aqui. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes. Isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja que assim os define, né? Depois ele traz aqui para nós um texto que ele se baseou, ele colocou assim, ó, extraímos esse resumo da pastoral do Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 64. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo retiramos da mesma origem, estamos no capítulo seguinte, como última expressão do dogma da Igreja nesse sentido, né? Então, ele tirou aqui, né, pegou esse Monsenhor Gosset, que a gente não conhece, não faz parte da nossa realidade, do nosso mundo hoje, mas foi algo importante naquela época. Nós poderíamos hoje, então, pesquisar outros artigos, né, outros textos, que até poderíamos considerar como textos oficiais, sobre a visão dessas instituições, sobre essas entidades e também esses locais no mundo espiritual. Então aqui Kardec fala sobre isso, e depois, aqui no capítulo 9, deixa eu pegar para nós aqui só um instantinho, capítulo 9, só um instantinho, está aqui os demônios. Ele fala sobre a origem na crença dos demônios, os demônios segundo a Igreja e os demônios segundo o Espiritismo. Então, tanto nos anjos como demônios, como também nessas regiões do mundo espiritual, daí que ele fala, né, sobre a questão da circunscrição, que os Espíritos esclarecem para nós. Então ele procura trazer aqui uma explicação sobre essa interpretação. E exatamente porque é isso que os Espíritos falam para nós. Né? Quando você fala assim, olha, você vai encontrar com o diabo. Na verdade, o diabo acaba se tornando uma figura personificando o mal, que acaba sendo, inclusive, né, cultuada por todos aqueles espíritos que se encontram ainda nessa faixa inferior, alimentando ainda a ignorância, alimentando ainda, né, as imperfeições morais, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tudo mais. Mas nós vemos ali então seres que não são criados à parte, mas são seres em processo de evolução. Alguns deles ficaram estagnados durante muito tempo nessa condição. Outros não, outros já avançaram, já mudaram suas posições. Mas essa ideia ainda de demônios, de diabo, de Satanás e tudo mais, é algo que é presente não apenas em termos de religião, mas também em termos de ficção. Como nós vemos nos filmes, né, que são trazidos para nós hoje, é uma prática muito comum fazermos filmes que falam tanto desses demônios. Sobre a questão dos exorcismos, olha quantas interpretações nós vamos começando então, quantas situações nós vamos então vendo de um modo diferente pelo fato de termos novas definições. Por isso então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje,
para entendermos um pouquinho sobre esses temas. O próximo que nós vamos estudar aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, fechando então aqui esse nosso item número 8, o capítulo 2 dessa segunda parte é a encarnação dos espíritos. Falaremos então, isso depois do nosso recesso, a partir do dia 8 de janeiro, falaremos então sobre a finalidade da encarnação, a alma e o materialismo, lembrando também que a importância que Kardec tinha, não apenas de falar sobre as crenças que as religiões traziam, mas também falar das descrenças que a sociedade apresentava. Porque quando nós falamos em descrenças, falamos sobre a visão materialista. Pessoas que simplesmente não se reconhecem como espíritos. Pessoas que não têm esse entendimento sobre suas origens, seus destinos, as causas de suas existências. E quando nós falamos em causas, nós temos ali várias situações de pensarmos, por exemplo, uma pessoa que é materialista, ela forma uma família. A questão é, essa família foi formada por acaso? Na visão dela, sim. É uma questão de sorte e azar. Ela ter encontrado ali com seus parceiros, ela ter ali tido a sua família, as suas próprias experiências, o acaso vai moldando tudo isso. Só que o detalhe é que no momento em que essa pessoa desencarna, ela então traz para nós uma outra realidade. Então Kardec procurava, não apenas por uma questão de combate à visão materialista, porque a gente lembra que o que ele reforça bastante sobre essa questão é o tema do suicídio. Já que você não acredita em nada que existe no mundo espiritual, então o suicídio para você é uma opção. Então Kardec fazia uma campanha contra o suicídio, para que as pessoas se esclarecessem muito mais pelo sofrimento que elas gerariam a elas próprias. Então era ali um trabalho muito difícil, várias situações que deveriam ser abordadas, um combate incessante e acirrado que ele também sofria por parte dessas instituições, e no meio disso os espíritos então trazendo para nós essa nova visão do mundo espiritual. Então, meus amigos, muita coisa para a gente aprender ainda. O Livro dos Espíritos começa agora a entrar, mais uma vez, como eu disse para vocês no início, numa parte mais prática, já que toca a nossa realidade sobre nascimento, sobre morte, sobre reencarnação, sobre condições e tudo mais. Bastante coisa para a gente poder aprender. O papel dele, Tico Teco, de chocar essa oposição, era, na verdade, combater aquele pensamento que se tinha, era um pensamento muito poderoso. A gente lembra que naquela época dele já não era tão assim, mas quando a gente volta lá para a Idade Média, nós encontramos ali a religião como dominante do mundo, pelo menos do mundo ocidental, onde nós tínhamos ali impérios, reinos que dependiam da aprovação ou da orientação da igreja. E aqueles que não concordavam, depois nós vimos aquela fase sombria da história dessas instituições, começaram então as perseguições, as torturas, as mortes, em nome dessas crenças. Então a gente lembra que Kardec, se ele tivesse divulgado a doutrina espírita da forma, no formato que ela tinha agora, naquela época, alguns séculos antes, ele teria sido condenado. E segundo alguns autores espirituais, falam que Kardec já tinha sido então perseguido pela própria igreja e teria sido ali executado pela Inquisição. Isso porque ele trazia uma visão diferenciada daquilo que a igreja apresentava para nós. Então, muita coisa para a gente poder estudar em breve. Então, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, trouxemos aqui então anjos e demônios. Esse tema, mais uma vez que eu falei para vocês, para nós espíritas talvez não tenha tanta importância, porque nós já temos um pensamento formado sobre tudo isso. Mas quando nós olhamos para o mundo e vemos como as pessoas ainda estão ligadas a essas ideias e como isso interfere na vida delas, a necessidade do esclarecimento é fundamental. Então, fechando por aqui, pessoal.